foi fiel. Glória a Deus. Então, em todo instante, a todo momento, eu digo, Senhor, muito obrigado. Eu estou brincando com o Bernardo e eu falo para ele, tu sabe que tem um milagre, mesmo ele não entendendo hoje, mas quando ele tiver 10, 12, 15 anos, que ele olhar pro corpo dele, que ele vê o tanto de cicatriz que ele tem, ele vai entender. Ele vai entender aquilo que Deus fez na vida dele, porque ele tem mais de 3 ou 4 cicatrizes. Hoje ele é uma criança, ele não tem entendimento. Hoje o milagre que Deus fez na vida dele mexe comigo, mexe com quem está ouvindo. Mas o Senhor foi fiel na nossa vida. O Senhor, Ele ouviu as nossas orações, porque foi tanta gente. Porque quando a gente está passando por um problema, por uma situação, tu não quer saber se a pessoa é uma crente certinha, se ela tem uma vida do altar, tu quer que alguém ore por ti, tu quer que chegue um socorro diante de ti. E o Senhor nos ouviu. Foi tanta gente orando pela vida do Bernardo, e o Senhor cumpriu. Porque a princípio, quando tudo começou, foi no ano da pandemia, foi em 2020, nós estávamos todo mundo morando dentro da casa da mamãe, porque nós íamos pra onde? Se estava tudo fechado, não tinha o que fazer. Tava a mamãe, a galinhazona e os pintinhos, tudo ali dentro dela. E um dia eu saí com o Bernardo para um lugar que era mais distante. E quando nós chegamos, a Renata disse, Renata, dá um banho no Bernardo porque ele tá muito sujo. E ela pediu pro marido dela dar banho nele. Não foi assim, Renata? Meu bem, dá banho no Bernardo. E quando ele tirou a fralda do Bernardo, tava uma rajada de sangue. E aí ela disse, aí o Bernardo se bateu, eu disse, não levou nenhuma pancada não. E dali então nós não sabíamos o que nós íamos passar, nem o que nós iríamos enfrentar. Não é verdade, Renata? Dali então ele começou a chorar, foi para Boa Vista, deu uma infecção urinária, aí eu viajei, eu fui para Fortaleza. Renata ficou aqui com a tia Leni, com a mamãe, cuidando dele, uma infecção urinária, e a tia Leni disse, não, isso tá errado, não pode ser infecção urinária, ele tomando medicamento e não cura. E aí então foi em cima, foi embaixo, o Bernardo no hospital, e nisso o hospital tava em reforma, não era, Renata? Mas como sempre, a tia Leni, a mamãe, todo mundo dava um jeito de entrar lá, levar uma comida e querer saber o que estava acontecendo. E ali começou um processo doloroso na nossa vida. Um processo que nós suportamos e hoje eu olho e digo, Senhor, muito obrigado. Porque aquilo mudou com a minha vida, aquilo me deixou querer ser mais crente. Aquilo eu consegui entender que o dinheiro não compra muitas situações e que o amor não cura situações. Tem situações que é só tu e Deus e acabou. Ali, se Deus não quiser te abençoar, ninguém pode fazer nada por ti. E ali foi a nossa situação. Quando eu cheguei, a Renata já estava internada com o Bernardo. E é isso, é aquilo. Quando descobrimos, não, é um tumor. Mas como descobrimos, é um tumor, ainda assim o choque não foi tão. É um tumor, mas pode ser operado, ele tem chance de ficar curado. E Deus providenciou tudo, que a Renata disse que para conseguir um TFD é muito difícil, é muito complicado. E nisso a metade da família já estava juntando dinheiro, a outra metade manda embora, já tinham falado com o médico, já tinham feito tudo. E a Renata disse, não, mas eu vou tentar fazer como os médicos estão falando. E a Renata deu entrada no TFD, não foi, Renata? E o TFD, todo mundo sabe, tem gente que morre esperando um TFD. Morre esperando a prefeitura liberar. Mas como em tudo Deus tem parte, o Senhor foi lá e providenciou com quantos dias, Renata, o teu TFD? 3. Com 3 dias o TFD do Bernardo. Glória a Deus. E nisso, junta dinheiro daqui, junta dinheiro dali e viajamos. Mamãe comprou minha passagem, tia Leni, todo mundo comprou minha passagem, eu viajei com a Renata. Nós viajamos que dia, Renata? Dia 10. Viajamos dia 10 de novembro. Chegamos em Porto Velho, a tia Leni, a mamãe, a vovó tinham uns amigos lá em Porto Velho, que foi onde nos acudiram, fomos pra casa deles. Porque a nossa situação já era difícil. Imagine a gente ir pra uma casa de apoio. Tudo se torna pior, mas em tudo Deus tem parte. A vovó foi lá, agasalhou com a amiga dela foi no aeroporto, recebeu a gente. Fomos para casa de um povo que nós nem conhecíamos, nunca tínhamos nem ouvido falar. Por intermédio da vovó, da tia Deda, da mamãe, de todo mundo, fomos para casa dessa mulher. Chegou lá, a mulher nos acolheu como uma mãe acolhe um filho. Toda vez que eu falo com ela, eu digo, Zena, nada, Zena, nem dinheiro nenhum vai pagar o que tu fez por nós.
Porque se fosse da nossa família, nós não aguentávamos. O puleiro que nós fazíamos na casa da Zena. Se fosse um de nós aqui, talvez não aguentasse. Porque na casa da Zena, ele, o Bernardo, quando ele passou por todo o percurso que ele passou, ele era um menino tão chato que só a mãe dele para suportar ele. Não é porque ele era chato, era a circunstância, a doença que deixava ele naquelas condições. E nós viajamos no dia seguinte nós já fomos pro hospital. Nós já tínhamos uma consulta. E a Renata foi, conheceu tudo, início da pandemia, gente morrendo e tudo mais. E nós fomos, Renata foi pro hospital, fez os exames, fez tudo, foi diagnosticado de fato um tumor, era um câncer, mas podia ser operado, porém, ele tinha que passar por quimioterapias. E a quimioterapia, todo mundo sabe que ela machuca, que ela maltrata. E aí ela foi com ele, fez a primeira quimioterapia, tudo mais. E nós na expectativa, que o cabelo dele vai cair. Ah, Renato, o cabelo dele vai cair. Renato, o cabelo dele vai cair. E aí um dia ela acordou para ir fazer quimioterapia com ele e eu não fui, eu fiquei em casa. E quando eu acordei, que eu olhei que a gente dormia numa cama só. E nisso ele mamava ainda o peito. Quando eu acordei, que eu vi os cabelos dele, eu disse, eita. Aí eu liguei pra Renata, eu disse, Renata, tu viu como é que ficou a cama? Ela disse, eu vi, tá cheio de cabelo. Aí ela foi pro hospital, quando ela chegou, ela disse, tem que cortar o cabelo dele porque tá caindo muito em todo lugar. E aí, tu lembra, Renata, que tu foi pro salão? Eu disse, eu não vou pro salão, não tenho coragem de ver. Aí ela foi, aí no meio do caminho eu fui. E ele já, devido à quimioterapia, ele já estava sem comer, já estava enjoado, a gente não podia pegar nele. E nós não sabíamos o que ele sentia, nós não tínhamos noção daquilo que ele sentia. E na casa que a gente estava, tinha uma moça que ela também fazia o tratamento. E ela chegou com a Renata e conversou, a Dileuza, né, Renata? Olha, Renata, isso é muito ruim. Quando eu faço quimioterapia, eu tenho vontade de tomar banho, eu tenho vontade de sair do chuveiro, eu sinto frio, eu sinto calor. Ele é uma criança, ele não tem como compreender ele. E aí, tudo como Deus tem parte, tudo, Deus foi abençoando a Renata, dando paciência, ela compreendendo ele. Ele era um bebê, O aniversário de 2 anos dele, nós fizemos em Porto Velho. Ele era um bebê, ele não sabia falar onde doía, o que estava acontecendo, ele não sabia falar. E Deus foi dando força pra gente, Deus foi nos dando força. Ia pro hospital, fazia quimioterapia, o cabelo caiu, e ele chato, ele chorando. E a gente na casa de uma pessoa, com medo de incomodar. E eu e a Renata lá, e o povo aqui. Então aí nós tínhamos o grupo falando, ele tá assim, ele tá assado. E aquela correria toda. E tudo que nós podíamos para suprir as necessidades dele, a mamãe, a tia Leni, a vovó, a tia Cimeia, tudo faziam. Se ele queria um brinco, nós compramos um brinquedo pro Bernardo de R$600. Porque nós queríamos suprir de qualquer forma o que ele estava sentindo. Nós levamos ele pro mercado, o que ele queria comer, a gente comprava. A gente passava na loja de brinquedo, o que ele queria, nós fazíamos. E aí chegou o dia dele fazer a última quimioterapia, né, Renata? Aí foi marcada a cirurgia dele. Aí fomos para a última quimioterapia antes da cirurgia. Ele fez a quimioterapia e voltou para casa, normal. Só que ele ficava debilitado 2, 3 dias da quimioterapia. Quando ele estava se recuperando, era o dia da outra. Então ele nunca ficava bem. Quando ele estava se recuperando de uma, chegava o dia da outra. Então ele nunca ficava bem. E tudo isso, ele sofrendo, chorando, não comia, perdendo peso. E o tumor dele cada vez maior. Quando nós saímos daqui, o tumor dele não era visível. Quando nós chegamos lá, o tumor dele já era muito visível. Já dava para ver do lado esquerdo, não era, Renata? Visivelmente o tamanho do tumor. E como em tudo Deus tem parte, Renata fez a última quimioterapia e ele voltou para casa. E ele já voltou pior do que todas as vezes. Ele não comeu. Ele queria tomar banho, ele saía, ele só chorava, ele só queria a Renata. E a Renata fadigada, já cansada, e ele só chorava. Nós não dormíamos de noite, ele só chorava. A Renata disse, eu vou levar ele no hospital porque ele ainda tá pior do que todas as vezes. E o médico disse porque pra ti que ele não podia dar febre, né, Renata? Alguma coisa que eu percebesse que não era normal, era pra levar ele. E a Renata foi pro hospital com ele. E eu fiquei em casa.
E quando a Renata foi, falaram pra Renata que ele ia ter que ficar internado, porque ele estava com derrame pleural. Ele estava com derrame pleural, que derrame pleural é, Renata? Água no pulmão. Aí os médicos falaram pra ela, não, ele tá com água no pulmão, nós vamos drenar. Nós vamos fazer uma drenagem e aí, pra drenar, ele já fica na UTI. Aí nós já começamos no grupo, mãe, tia Leni, o Bernardo vai pra UTI. Aí a tia Leni, como ela é toda, mas o que tá acontecendo? Não, não tá normal não. Não, pra ele ir pra UTI tá acontecendo alguma coisa. A tia Leni, que já é quase médica, não, isso não tá normal. Tem que ir atrás, tem que ir atrás, tem que ver. E aí Renata disse, não, ele vai pra UTI, ele tem que ir pra UTI porque ele tem que fazer o dreno. E quando começaram a drenar, o que que tinha, Renata? Na verdade, quando a gente chegou no hospital era 2 horas da tarde. Aí a médica disse, né, que ia fazer esse dreno e que eu não podia ver, que era pra me esperar fora da sala. Aí quando ela saiu, eram umas 4 horas já. Aí ela disse que saiu 200 ml de líquido, sanguinolento. Não era sangue, mas já tinha umas rajadinhas de sangue no meio da água. E é um copo de descartável. E para quem é da saúde, muita gente sabe que um copo descartável de água dentro do pulmão é muito sério, é muito grave. Aí começou aquele negócio, aquela movimentação, médico entrando, médico saindo. Aí quando já foi a troca de plantão 7 horas, aí a médica me chamou e disse que ia precisar levar ele para UTI porque já tava essas rajadinhas de sangue dentro desse líquido e que eles estavam suspeitando já de alguma coisa do tumor, né? Aí eu disse, não, doutora, tá bom. Só que eu não tinha noção do que eles iam fazer com ele. Aí quando foi 10 horas da noite, a gente foi pra UTI. Aí a mamãe falando comigo, minha filha, mas de uma hora pra outra, o que aconteceu? Aí eu disse, mamãe, eu não sei nada ainda, porque quando o médico vem falar pra gente, ele já quer que tenha aquele resumo, aquela coisinha perdida. Aí a gente entrou na UTI, era umas 10h30 da noite, e ele já tava com oxigênio, já tava todo com dreno, já no lado esquerdo, no lado direito, quer dizer. Aí quando já foi 11 horas, já 11h30, a médica disse, a gente vai precisar entubar ele, espera lá fora. E como você sabe que ele tá com suspeita de Covid, você não pode ficar aqui. Aí a minha mãe, Vila, é muito mole. Ela não aguenta nada, ela não quer saber, ela fala, se morrer me fala, ou se estiver vivo me fala. Aí eu naquela aflição, Aline, eu não vou arredar o pé daqui. Aí a Aline disse, não, então eu vou pra casa e se acontecer alguma coisa, quando tu entrar, tu me avisa. Aí eu saí pra salinha de espera da UTI, era meia-noite. Aí a mamãe Leni disse, minha filha, eu não vou desligar o telefone. Nós vamos ficar a noite todinha, enquanto ele não entrar, tu não entrar, pra me dizer o que ele tem, o que o médico vai dizer, nós vamos ficar. E a gente ficou a noite todinha na chamada de vídeo. Aí quando foi 5 horas da manhã, a médica me chamou. Vila, entra. Aí quando eu entrei, eu botei máscara, botei óculos, botei avental, botei coisa nos pés, porque ele tava com suspeita de Covid, isolado. Aí quando eu entrei, ele já tava com uma sondinha no pintinho, ele já tava com acesso central na virilha, ele já tava com acesso central na jugular, ele já tava com o dreno no rim esquerdo, ele já tava entubado, então ele já tava outra criança e totalmente inchado, muito inchado, muito inchado. Algumas pessoas eu já mostrei a fotinha como ele ficou. Aí a médica foi bem sincera comigo. Ela disse que enquanto ela tava entubando ele começou, teve muita dificuldade, que eles estavam suspeitando. Falou assim rasgadamente para mim entender que o tumor dele poderia estar estourando, que ela só estava esperando dar em torno de 7, 8 horas para a cirurgiã chegar
e avaliar ele, que a qualquer momento ele ia fazer uma cirurgia de emergência e que eu não podia ficar lá. Era para mim ir para casa, que ele não podia ficar sendo acompanhado e que eles iam ficar monitorando ele e tudo. Aí, só quem é pai sabe o que eu tô falando. Mas quem não passou por uma situação dessa não sabe o que é. Porque nem eu, como mãe, não sabia que eu amava meu filho tanto até eu passar por isso. Nem eu tinha noção do amor que eu tinha por ele. Aí eu disse pra Aline, Aline, meu filho tá nas mãos de Deus. Ele não vai sair de lá vivo. Ela, não fala isso não, vamos pra casa. E quando a médica chegar de manhã, essa cirurgia, a gente volta. Aí assim, a gente foi pra casa. Aí nós fomos pra casa, eu liguei pra tia Leni. Tia Leni, a Renata não vai conseguir dormir. Tia Leni, o que que eu faço? A tia Leni passa na farmácia e compra o remédio da escondido pra ela. Aí assim eu fiz. A gente passou na farmácia. Eu disse, Renata, eu tô com muita dor de cabeça, eu vou comprar um remédio pra mim. Aí ela disse, não, eu não quero beber nada não, que se o hospital me ligar, eu quero estar acordada. Aí eu dei um remédiozinho pra ela, escondido, e ela passou a noite... Ela passou a noite... Bernardo, mamãe tá aqui. Bernardo, mamãe tá aqui. Ai. Assim, né? E eu ali, do lado dela, e eu ali. Aí eu não dormia, e na minha cabeça, meu Deus, eu não vim pra cá pra voltar com o Bernardo no caixão, meu Deus. E o povo que a gente tava na casa, já falando, olha, a gente conhece a funerária, olha isso, olha aquilo. Ligando, dizendo, Zena, caça uma funerária, vê quanto é. Se esse menino voltar dentro de um caixão, nós vamos ter que arrumar o dinheiro, tem que não sei o quê. E nisso ela não falava isso pra gente. Ela já veio contar isso com o tempo passou. Mas quando eu cheguei do hospital, as filhas dela assim me abraçaram. Com aquele clima que tu chegar, o menino já morreu. Abraçando e tudo. Aí eu passei a noite tendo essas alucinações que eu não lembro disso. Quando amanheceu o dia 6 horas, ela fez um teste de Covid e voltou pro hospital. Chegou lá, ela disse, olha, meu teste deu negativo. Aí eles fizeram do Bernardo também, deu negativo. Então tu pode ficar com ele. Só entra, olha ele e sai. Não pode ficar com ele o tempo todo. Só entra, olha e sai. E aí a Renata entrou pra ver ele. Rapidinho, aí a Aline, não, vamos pra casa, que qualquer coisa eles vão ligar. Aí a gente tava dentro, eu disse, Aline, vamos orar. Nós não tem nada pra fazer, nós não somos médicos, vamos orar, que é a única coisa que a gente tem que fazer, vamos cantar, vamos orar e ver o que Deus vai fazer. Aí nesse tempo tinha um pastor, o pastor Jorge, lá no Caiano, que me abraçou em oração, o pastor Benedito, inúmeras vezes, aquele baixinho moreninho, orava 5 horas da manhã, me mandava áudio, Renata, estamos aqui em cima do monte, assim, assado, fazendo campanha de 3 dias, subindo no monte, de joelho pela vida do seu filho, e a gente não aceita sem ter uma resposta. E eu amei, pastor. Eu tava de joelho orando com a Aline. É mais ou menos umas 11h30 da manhã, pra meio-dia. Não, era mais tarde um pouquinho. Aí o pastor Jorge ligou pra mim. Ele é venezuelano. Ele disse, Sam, eu vou fazer uma oração por você. E a orar na língua dele, né? Como ele fala normal. Aí ele só chamava o Bernardo de Internacional. Ele disse, vamos orar pelo Internacional. O Internacional vai ficar bem. Aí começou a orar e eu na chamada de vídeo com ele orando. Aí no meio da oração, o hospital ligou. Não, no meio da oração ele falou assim, olha, Deus está me mostrando um grande movimento. Foi dentro... Eu estou orando com vocês, Deus está me mostrando um grande movimento. E eu vejo pessoas de roupa azul, pessoas de roupa verde. E aí, enquanto ele tava falando, aparece assim no telefone da Renata no Moto G8. No Moto G8 ainda. Apareceu assim, hospital de amor da Amazônia. Aí a Renata atendeu. Aí eu comecei a chorar, porque eu pensei que era só o hospital dizendo que ele tinha morrido. Aí era o Dr. Wilmerson, que é o pediatra da UTI. Ele disse, Águila, ele disse, oi, doutor. Ele disse, fique tranquila, que depois a psicóloga vai conversar com você.
mas a gente precisou levar o Derek, que é o primeiro nome dele, Derek Emanuel Bernardo. A gente precisou levar o Derek com urgência para a UTI, você sabia o estado que ele... ou para a cirurgia, você sabia que ele não estava bem, então a gente achou melhor levar ele para o centro cirúrgico, a equipe médica. Aí falam lá o nome de todos os médicos, né? Doutora Mariana, doutora Carol, doutor Patrick. E como a Aline diz, a mamãe Deus tem parte em tudo. Tem um médico que ele é como se fosse o diretor do Hospital do Amor de Barretos, que ele sempre vai fazer visita nos hospitais. E ele estava lá no hospital o dia e a noite, ele ia passar 2 dias só assistindo todas as cirurgias que iam ter, em especial as de mais risco. E esse médico estava lá, até então eu não sabia da existência desse médico. Ele é hemoterapeuta clínico, uma coisa assim, ele é médico de sangue. Ele opera, faz cirurgia de sangue, de tudo, investiga coisas de sangue, por isso que ele ia estar nessas cirurgias. Aí eu disse pra Aline, vamos pro hospital, que na hora que ele sair da cirurgia eu quero estar lá, eu quero saber, eu quero ver tudo, o que ele tem, vamos. Rapidinho a gente se arrumou, aí a gente chegou no hospital, era 3 horas, ele já tinha entrado pra cirurgia, eu não tinha visto ele. Aí a gente ficou, aí a psicóloga foi lá comigo e disse, não, tu só vai esperar que quando, se eu ainda estiver no plantão, eu venho, converso contigo, tudinho. Eu falei, tá bom. Aí eu e a Aline ficamos lá. E na semana que a gente chegou em Porto Velho, a neta da dona da casa que a gente estava, da Zena, fez aniversário. E o brinde do aniversário dela era um óleozinho da Natura, de maracujá. A tia Deda que vende sabe que ele vem tudo separadinho. Vem a parte mais clarinha, mais amarelinha e tudo. Aí eu olhei pra Aline e disse, Aline, eu tô cansada. O que nós vamos fazer? A Aline disse, vamos orar. Vamos orar pra dar certo, pra cirurgia dele dar certo. Pra ele Nisso, a Renata escreveu o Salmo 91 todinho, acho que ela decorou o Salmo 91. Aí eu digo, Aline, quando ele sair, tu vai revelar foto de todo mundo. Eu escrevi o salmo em 2 folhas todinho, que eu já ia enfeitar o quarto. Aí a Aline disse, vamos orar. E nós não tínhamos óleo ungido. As crentes não tinham óleo ungido. Bíblia não tinha nada. A Renata escreveu o Salmo 91 todinho, e nisso o Bernardo entrou, era 1h da tarde. E deu 5, e deu 6, e deu 7, e deu 8, deu 9 horas da noite, e ninguém saiu pra falar nada. E o povo aqui tudo ficando doido, nós não tinha resposta pra dar. Tá no centro cirúrgico, tá no centro cirúrgico. Quando deu mais de 10 horas, a Renata disse, não, eu vou já fuçar. Ela saiu abrindo todas as portas que tinha no hospital, procurando alguém. Ela disse, morreu e não vão me falar. Renata saiu batendo em tudo que foi porta, em todos os lugares. Ela apareceu, uma ela disse, gente, cadê meu filho? Cadê meu filho? Onde é que tá meu filho? Meu filho entrou, era 1h da tarde, eu preciso de alguma coisa. Aí ele disse, não, senhora, calma, quem é seu filho? Ela disse, é o fulano de tal. Ele disse, eu vou procurar uma resposta. Ele era o quê? Fisioterapeuta. Quando ele veio, ele disse, não, ele foi operado. E já tá na UTI de volta. Aí eu vou lá, vou falar com o pediatra pra você ver ele. Aí eu disse, tá bom. Aí nisso, enquanto a gente esperava essa cirurgia, a Aline, nós fomos pro banheiro do hospital, oramos, eu taquei logo minha cara no chão, a Aline disse, Renata, quando tu entrar, tu joga esse óleo todinho em cima dele, o óleozinho da Natura de maracujá. A mamãe, ele tem até um perfumezinho dele. Aí eu sei que o óleo misturou todinho. Aí eu disse, porque quando você tá passando por isso, aparece fé que nós não sabemos nem de onde vem. Tu quer que aconteça uma coisa ruim, uma coisa boa. Eu orava e dizia, Senhor, faz a tua vontade. Mas quando tu saber que a vontade de Deus é matar ou é viver, e tu não sabe o que é, não é fácil. Eu sei que quando o fisioterapeuta veio disse, ó, ele já foi pra UTI e o pediatra que tá no plantão vai vir falar contigo. Aí eu sei que ainda foi quase meia-noite, pra esse pediatra sair lá fora. Aí ele saiu, aí ele disse, olha, ele não está bem. O caso do Derek é extremamente grave. É extremamente grave.
então eu vou deixar você entrar, ver ele. Se você quiser ficar com ele hoje à noite, você pode. Mas eu não sei lhe falar nada da cirurgia dele. Porque eu assumi o plantão e eu tô só aqui ao redor dele desde a hora que eu assumi o plantão, que ele ainda estava na cirurgia, que foi 7 horas da noite. Quando ela entra, entrei lá dentro, eu imagino que ela vai voltar mais esperançosa, ela volta pior. Ela volta pior. Meu filho vai morrer, agora você acabou tudo, agora ele vai morrer. Porque ele estava pior 3 vezes do que antes de entrar na cirurgia. Ele estava todo mutilado, já todo cortado, todo inchado. Quando você abre a barriguinha dele, o pastor, a irmã Graça, que eu acho que não tinha visto ainda, a barriga dele é aberta de fora a fora. Foi um corte muito grande, muito exposto. Então, quando eu entrei, ele tava tão inchado que ele tava com o braço assim e as perninhas dele tava assim. Aí ele tava com o bracinho assim, as perninhas assim. O ovinho dele tava cada um desse tamanho, mais ou menos. Aí o médico foi me explicando por alto, ó, ele tá inchadinho assim porque por causa da cirurgia foi muito tempo exposto. Ele agora só tem um rim. E você sabe que o que tira o líquido do corpo é o rim, através da urina. O rim dele foi tirado totalmente, com todas as artérias, as veias, que entrava para fazer a excreção. Aí começou a falar, que eu nem lembro direito tudo que ele falou, que eu não tava ali. Eu acho que tava ali só meu corpo, mas minha alma, meu espírito tava não sei nem aonde. E falou porque que ele tava daquele jeito tudo. E disse que de manhã quem ia me explicar melhor era a cirurgiã. Aí eu disse, tá bom, doutor. Aí eu fui, joguei o óleo todinho em cima dele, joguei no chão, joguei nele, esfreguei nos braços, nas pernas, em tudo. Aí colei o salmo na parede. Aí a Aline... Nós fomos embora, chorando. Aí eu disse pro médico que eu não queria ficar lá. Eu disse, não, doutor, eu não vou ficar aqui. Amanhã de manhã eu volto e eu quero falar com a cirurgiã. Que ela queria saber me explicar tudo. Aí a gente foi pra casa. Pior noite da nossa vida. Aí a gente voltamos pro hospital no outro dia de manhã. Aí a Aline disse, Renata, nós vamos. Não, chamaram a gente numa salinha com a psicóloga, com a assistente social, a gente tem todo esse parâmetro, com a cirurgiã, com o oncologista, com todo mundo. A cirurgiã foi e disse, olha, o que eu podia, nós imaginamos que era o tumor, ele estava sangrando por causa do tumor que tinha estourado, mas não era. O tumor dele estava intacto, foi retirado e ele continua sangrando. E nós estamos investigando o porquê que deu uma hemorragia nele. E ela disse, eu vou falar de um jeito para você entender. Quando nós abrimos ele, o foco da hemorragia não era o tumor dele. Todos os órgãos dele estavam com um pontinho de sangue. E como é igual você ir pegar uma caixa d'água cheia de buraco. Tu vai tampar todos os buracos e continua derramando, sem você saber onde que é o foco. E ela falou isso, olha, durante a cirurgia, o corpinho dele só tem 1,5 litro de sangue. E o corpinho dele foi trocado 4 vezes o sangue. A gente já pediu reposição de hemácia, de plaqueta, de hemoglobina. E o que nós podíamos fazer por ele, nós fizemos. Retiramos o rim, tiramos as artérias e ela perguntou desse jeito, você tem fé? Se você tem fé, se você acredita em Deus, ore, faça suas orações, que o que estava na nossa capacidade, nós fizemos. E nós já, no momento da cirurgia, aí ela contou que esse médico de Barreto estava lá. Aí ela falou que tinha até um médico especialista, o doutor Jimmy, que é o médico de leucemia do hospital, também estava acompanhando ele, a nefrologista, todos os médicos, ele estava, o neuro, todo tipo de médico estava acompanhando ele. Aí eu olhei pra Aline
comecei a chorar, aquele desespero, aquela coisa toda. Voltamos pro banheiro. Aí a gente foi pro banheiro de novo. Aí foi lá dentro do banheiro, foi desespero. Foi desespero. Aí foi quando eu falei pra mamãe, o Bernardo tá assim, assado, cozido. A médica disse que ele tá nas mãos de Deus e tudo. Aí nisso, eu acho que o pastor falava mais com a mamãe. Que às vezes quando ele não me mandava a oração, quem mandava era a mamãe. E assim, a mamãe até brigava comigo. Tu não fala com o pastor, tu não manda mensagem pro pastor e não sei o quê. Só que só eu sabia como eu tava. A mamãe brigava comigo, tu não fala com a tua avó, tu não diz como o menino tá. Nem eu sei explicar como é que a gente fica, a nossa cabeça e tudo. E algumas pessoas também sabem que eu também estava passando por um processo muito difícil no meu casamento. Durante todo esse tempo eu também passei um processo muito difícil no meu casamento. Entendeu? Só que nesse tempo todinho a Aline estava comigo. A mamãe Leni não estava lá de corpo presente, mas estava comigo. A minha mãe não estava lá de corpo presente, meu pai, mas todos estavam comigo em espírito. E quando eu disse, Aline, eu vou ficar aqui agora com ele. Aí a Aline foi pra casa. A Aline foi revelar foto. A Aline fez camisa com foto do menino Eu Sou Milagre. A Aline disse, Renata, quando o Bernardo tiver alta da UTI, eu mandei fazer um monte de lembrancinha. A Aline fez um monte de vasinho de planta e botou um recadinho, obrigado por fazer parte do milagre que eu me tornei. Porque era véspera de Natal. Ele entrou no hospital dia 15, já estava dando dia 23, 24, 25, e ele internado. E nisso morria, todo dia morria criança. Todo dia morria uma criança do lado dele, todos os dias. E ele nada de acordar, E os médicos falavam que ele tinha que reagir, porque ele estava sobrevivendo os medicamentos e o corpo dele não ia mais aguentar. Ele precisava reagir. E o povo lá cuidava dele, entrava no quarto, falava que quarto cheiroso, ai que quarto bem limpo, via as fotinhas dele. A Renata conversava com meu filho, nós estamos aqui, meu filho resiste. E ele nada, ele morto ali em cima da cama, mas a gente conversava com ele, falava com ele, pegava nele. E a gente só amava porque era nosso, porque ele estava tão feio, tão debilitado, tão feio, que a gente só acredita que ele sobreviveu porque a gente vê ele. Que a gente só acredita que ele sobreviveu porque a gente vê ele. É por isso que ele é um milagre vivo, E aí a Renata não saía de lá, e aquele tormento, aquela coisa. E aí a Renata vai pegando uma afeição com o povo dentro do hospital, com as técnicas, com as enfermeiras, chegava e falava. E nisso tudo ele sangrando. Então quando ele começou a parar de sangrar, que ele parava, 1 ml, 2 ml a menos, era uma festa. Hoje ele só sangrou 300 ml. Era uma festa. Não, ele tá melhorando. Olha só, era uma garrafa assim que ficava. Aí eles botavam o sangue e ia diminuindo. E era uma festa aquilo pra gente. E aí chegando o Natal, e nisso já um mês eu longe de casa. O Amário sozinho com as meninas, dando um mês e meio. Aí quando chegou o Natal, a Renata tava lá dentro do hospital, na virada do Natal. De 2020 para 2021, no Natal, ela estava dentro do hospital. E aí a Renata dentro da UTI. E aí mudavam, Deus tem parte em tudo, que o Bernardo tiraram ele de um local. Gente, vocês não têm noção de como o hospital é de qualidade. O hospital, tudo é de qualidade. A UTI dele, tiraram ele de uma UTI, colocaram ele na UTI onde tinha televisão, 24 horas. E a gente colocava música para ele ouvir, tudo. E o povo limpava o quarto, conversava com a Renata, levava comida pra Renata. E aí ela foi se aperfeiçoando ao povo do hospital. Já era tanto tempo lá dentro, e ela se aperfeiçoando, e todo mundo morrendo, e o Bernardo lá. Todo mundo morrendo e o Bernardo lá. Porque quando tu vê o teu filho do lado de um outro, e tu vê uma mãe, meu filho morreu louca, desesperado, tu acha, aconteceu com ela, pode acontecer comigo. E a Renata via as mães, os filhos morrendo, as mães loucas, desesperadas dentro do hospital. Aí o Culi chegou. Quando o Culi chegou, ficou ele em casa e a Renata no hospital. Aí quando a Renata disse, não, agora tu já pode ficar com ele, que já vão tentar tirar a sedação dele. Aí eu comecei a ficar com ele na UTI, quando começaram a tirar a sedação. E eu pegava no braço dele, o braço dele caía. Pegava na perna, a perna caía. A gente falava com ele, ele não abria o olho, ele não falava, ele não tinha reação nenhuma.
Aí começou eu e a Renata a alternar. A Renata ia um horário, eu ia outro, a Renata ia um horário, só que ela ficava mais do que eu, que ela não deixava ficar muito. E aí, só que como ela estava muito cansada, muito debilitada, eu, Renata, vai pra casa, Renata. Ela ia. E aí Deus entrou com um milagre. Ele tiraram a sedação dele, ele começou a ir acordando, acordando. Só que ele estava acordando, mas igual aqueles meninos assim, ele não tinha um olhar fixo, ele não tinha movimento, ele não falava e nem chorava. Ele não chorava. Aí teve um dia, Renata estava com tanta saudade de pegar ele no colo, só que ele tinha tanto fio nele que não tinha como pegar ela no colo. Ela disse que insistiu tanto pro médico que ele disse, tá bom. Aí arrumou ela, botou ela na cadeira e ela conseguiu pegar ele no colo, mesmo cheio de fio, cheio de tudo. Aí teve um dia que eu fui pra casa, eu liguei pra Amanda. Eu entrei pro banheiro assim na casa da Zena. Eu disse, Amanda, eu não sei o que a gente vai fazer, Amanda. Eu não sei, o Bernardo não melhora. E a Amanda chorava. Aí ela falou, não, nós estamos numa campanha, meia-noite, eu e a mamãe. Ela disse assim, Aline, a mamãe e o papai choram tanto. A mamãe e o papai estão podendo choram tanto. E aí ele não tinha reação nenhuma, o Bernardo não tinha reação nenhuma. E aí a Renata foi e disse, um dia ela foi durante o dia pra casa. E aí ele começou a acordar, sonolento, abria o olho. Aí ele passava metade do dia com o olho aberto e metade dormindo. E aí teve um dia que eu cheguei e eu vi que o olhar dele era aquele olhar que não era fixo. Ele olhava pra ti e virava o olho. E a Renata começou, doutor, isso não tá normal. Doutor, meu filho não tá normal. Doutor, aconteceu alguma coisa. Ele nem chorava. E aí ele estava se alimentando só por sonda. E aí a Renata pegou ele no colo. Doutor, ele não tá normal. Chamaram o neurologista, né, Renata? Não, aí ele mamava. Antes dele ir pra UTI, eu sempre tive muito leite. Até hoje eu ainda tenho leite. 2 anos que ele parou de mamar, até hoje eu ainda tenho leite. Aí quando eu peguei ele no colo, porque criança não pode ver o peito da mãe. Que aí vai que nem cachorro esfomeado. E o menino só caía a cabeça no meu peito. E eu botando o peito na boca dele, e ele não abria a boca para pegar o peito. Aí eu disse, não, isso tá errado. Aí o médico disse, não, vamos bater uma tomografia para ver se tá tudo certinho e tudo. Bateu uma tomografia, aí disse, Ávila, tem algo insignificante na tomografia, mas não é algo pra gente se preocupar. Ele vai ficar com acompanhamento de neurologista, só que ele vai precisar tomar um remédio. Aí a médica Leni perguntou, minha filha, que remédio é esse? Pergunta o nome, pra que é, o que faz e tudo. Aí eu disse, mamãe, é fenobarbital. Aí ela foi procurar que fenobarbital era para quem tinha epilepsia, que era anticonvulsivante, que era para quem dava crise de convulsão e que não sei o quê. Que era pra quem tinha problema neurológico. A começar, Renata, quando tu me mostrou a fotinha dele, um dia com ele no colo, eu disse, Renata, quem é o médico que tá acompanhando esse menino? Aí tu disse, não, ele saiu, ele ainda não acordou 100%. Eu disse, tá errado. Procure um neurologista, o Bernardo não tá normal, o olhar perdido, os braços soltos, corpo solto, musculatura solta. Ele precisa de um neuro, procura. Aí foi atrás do neuro. Aí a mamãe, eu disse, mamãe, ele não... Lá no hospital tem todos os tipos de médicos, todos na nossa disposição. Precisa de um neuro, tá lá. Precisa de um pediatra, tá lá. Precisa de tá lá. Aí no outro dia a neurologista já foi, fez a anamnese dele, tudo, olhou os exames. Ela disse, vamos bater um eletroencefalograma da cabeça dele. Olha lá, pessoal. Aí ele fez um exame da cabeça para ver se não dava convulsão. Não deu. Só que ela disse, deixa 40 gotas, que é para prevenir dele dar convulsão. O Bernardo foi fazendo acompanhamento. Aí eu dizia, doutora, e por que ele não pode comer? Ele não consegue mastigar, ele não consegue falar. Se eu deixar ele numa posição, ele fica o dia todinho, ele não se mexe, ele não faz nada.
Ela disse, Ávila, é o tempo. A gente infelizmente vai ter que esperar o tempo e você tem que ter consciência que ele pode ficar assim. E até então eu não sabia o porquê. Eu sei que com o passar do tempo fazia exame da cabeça e nada, mas também não tirava o remédio. Aí teve um dia, e eu mexendo nele, e eu mexia nele, eu ficava com ele no colo, eu botava ele na cama e ele não falava. Aí a gente já tinha saído da UTI, estávamos no leito, depois da virada de ano, isso já lá pelo dia 10 de janeiro de 2021. Aí a médica foi e me explicou, Ávila, como ele não está conseguindo mastigar, ele não está tendo esse controle da musculatura, da glote dele, que é a válvula que ela fecha para você respirar e abre para a alimentação passar, pro esôfago e tudo, tarará, tarará. Ele não pode comer porque em vez da alimentação ir pro estômago dele, como ele não tá tendo esse controle, pode ir pro pulmão. Então deixa ele na sonda, ele vai ficar na sonda assim. Aí eu, meu Deus. E nisso ele começou a fazer fisioterapia. E não falava, ele não falava, ele não andava, ele não mamava no peito, nem chupeta que ele chupava. Ele não pegou mais nada. Ele ficou um menino velho assim, igual aqueles problemáticos. Ele não tinha ação de nada, nenhuma. Aí e nisso eu já tinha vindo embora. E nós aqui, já tudo doido, não, o que tá acontecendo? E a Renata lá com o pai dele. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E a Renata nada de pegar alta. Morando dentro do hospital. E ele sem ter melhora nenhuma. Então a situação não era mais já o câncer. O câncer já tinham tirado, já tinha feito a cirurgia, supostamente não tinha mais nenhuma célula cancerígena. Já eram outros problemas, outras sequelas. Já eram outras sequelas. E a gente, todo mundo no escuro, sem saber se ele ia ficar com isso, se ele não ia ficar com isso. E todo mundo virou crente. Era oração, campanha, e todo mundo virou crente. Renata pegou alta, não foi no final de janeiro. Não. Antes disso, ele teve um dia que eu botei ele sentado. Eu botei um monte de travesseiro na poltrona. Eu digo, não vou deixar ele deitado, porque o menino já tava criando até ferida nas costas, escárie. Aí eu digo, não, eu vou começar a botar ele pra se mexer. Aí eu botei ele na cadeira. Aí eu tava fazendo uma chamada de vídeo com a mamãe. Nós penduradas no telefone e eu mostrando ele. Aí quando entrava a comida pra mim, ela dizia, minha filha, bota um pouquinho de comida na boca dele. Mela, bota assim pra ele sentir o saborzinho. Quem sabe não vai estimular ele. E eu, mamãe, se essa comida for bater no pulmão do menino quando você entrar, ela disse, bota. Não, aí tu disse assim, Renata, eu disse, mamãe, eu não vou não, porque a médica pode entrar aqui. Eu disse, Renata, se eu pudesse, eu ia aí nesse hospital agora, eu dava tanto na tua cara, irresponsável, tu tá matando meu filho. Bota que a comida vai trazer alguma lembrança, bota agora a comida. Aí comecei a gritar no celular, chamada de vídeo. Tá bom. Aí eu sentei. Aí eu disse, menina, eu vou pegar essa banana, eu vou menos esfregar na boca dele. Aí eu me sentei na frente dele. Aí sempre eu ficava gravando, eu botava musiquinha pra ele tudo, só que eu tava gravando, bem na hora, brincando com ele. Aí eu esfreguei a boca na banana, a banana na boca dele. E ele, aí ele virou a carinha bem assim e disse, Mariana. Ai meu Deus, aí bem na hora eu peguei o vídeo, eu saí gritando no corredor, doutora Saruê, meu filho falou, ele quer banana, ele tá com fome. Aí ela disse, calma, não sei o que. Aí eu mostrei o vídeo pra ela. Ela disse, meu Deus, eu não acredito, tu conseguiu gravar e tu tava dando comida pra ele. Eu digo, não, doutora, eu só botei a banana na boca dele, eu não dei. Aí eu fui tentar remendar a história pra médica. Aí ela disse, não, vamos fazer o seguinte, a gente vai liberar a dieta e cuida pra ele. A Dedena tem esse vídeo, né? A Dedena falou... Ele com o pescocinho mole, foi a primeira coisa que ele falou. Quando ele acordou, aí nisso ele foi evoluindo. Aí com 30 dias a gente foi pra casa. Aí a médica disse, ó, você vai pra casa,
Mas o cuidado, porque ele não tá andando, aí vai ter que fazer fisioterapia 3 vezes por semana. E toda semana a gente ia tá indo no hospital, não tinha como fugir. Aí ela disse, só que antes de tu ter alta, a gente vai vir conversar contigo. Aí lá vem a porrada. Ele fez a cirurgia dia 17 de abril. Aí dia 17 de janeiro, já tinha um mês que a gente estava internada entre UTI e lá na internação, que a gente só teve alta dia 30 de janeiro. Aí veio a oncologista. Ela disse, abriu o tumor dele, foi para biópsia, estava em estágio 2, era um tumor que nós consideramos intermediário. E ele vai precisar fazer 29 sessões de quimioterapia. E conforme o tratamento for andando, a gente vai ver se ele vai precisar de rádio ou não. E a gente já precisa começar a fazer. Aí eu disse, não, eu não aceito, depois de tudo que ele passou, ele nem se recuperou, ele nem conseguiu voltar ainda, eu não quero que ele comece a fazer agora. Ela disse, e tu quer que ele comece quando? Eu disse, na próxima semana. Porque no dia que a gente ia pegar alta, ele já ia tomar a primeira. E com 5 dias já tomar outra. E com 5 dias outra. E com 5 dias assim, até completar. Aí nisso, de cara, eu vi que eu já ia passar quase 1 ano lá direto. Aí eu liguei pra mamãe, eu tenho que alugar uma casa, a mulher não vai me aguentar na casa dela esse tanto de tempo. O Bernardo faz quimioterapia, ele vomita, ele chora, ele grita, ele espernia. Eu vou ter que caçar um lugar pra mim, eu não tenho dinheiro pra fazer uma mudança, pra comprar geladeira, pra comprar fogão, pra comprar cama, pra fazer isso. O menino tem que fazer fisioterapia 3 vezes por semana e a fisioterapeuta que a médica indicou é R$140 cada sessão. Nós vamos gastar mais de 2.000 e poucos reais por mês só com fisioterapia. Ela disse, não se preocupe, que você não tem que se preocupar com isso. O que você tem que se preocupar é cuidar dele, que o resto a gente vai, Deus vai providenciar. E assim foi. A gente foi pra casa e o Bernardo fazendo fisioterapia, sentando em bola. E o Bernardo, ele nunca engatinhou que nem uma criança normal, de 4 perninhas. Ele sempre puxava de uma perna e ficava engateando na outra. Ele puxava de uma perna e ele voltou a engatear desse jeito. A gente botava ele no chão, aí ele ficava tudo com fisioterapia. Aí o tempo foi passando, teve um dia que a gente botou ele no chão. Quando o pai dele chamou ele, ele ficou em pé e se pendurou na cama, que nem criança. Voltou a aprender a andar tudo de novo, foi falando aos pouquinhos, a fisioterapeuta botava um canudo embaixo da língua dele para botar ele para falar. Ela levava a língua de sogra para estimular ele a soprar. E nisso, aí ele parou de mamar, ele não pegou mais peito, ele não pegou mais chupeta, ele virou migrante. Aí, quando passou 1 semana que a gente estava em casa, ele já começou a fazer as quimioterapias. Aí ele terminou a última quimioterapia dia 3 de setembro de 2021. Aí de janeiro a setembro a gente tinha época que ficava internado 1 semana, porque a imunidade ficava muito baixa. Aí pega alta, vai pra casa, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Aí nisso tudo ainda tinha o diacho da pandemia. Eu sei que Deus foi muito bom com a gente. Quando a gente teve alta de verdade, foi dia 3 de setembro de 2021. A médica liberou a gente pra vir pra casa 3 meses. Mas antes disso, tu fugiu 10 dias e veio. Ah, não, nesse meio termo eu fugia 5 dias, 10 dias. Eu digo, mamãe, eu chego em Boa Vista segunda e volto na sexta-feira, no dia da quimioterapia. O menino vinha com a imunidade baixa, ele não podia comer uva, maçã, nada de casca, com risco de contaminação. A mamãe, minha filha, segura na mão de Deus e vem. Gente, nesse tempo, a loucura nossa era tão grande que se ela tivesse 1 semana, a gente não queria saber se era endividada, se a passagem era 10.000. Nós queríamos era que ele viesse.
Fortificando. Era. A Renata vinha, nós ainda não tínhamos pago a primeira parcela da passagem, ela já estava Já tinha comprando que outra. voltar pra comprar A primeira outra. vez que ele veio foi bem uns 20 carros buscar ele no aeroporto. Aí, Filmagem, quando eu cheguei... gravação, panela, tudo. Foi, quando eu cheguei, na primeira vez que a gente, depois desse período grande que a gente ficou lá, que a gente chegou, tinham feito a carreata surpresa pra gente, vieram naquela brigadeira Eduardo Gomes, todo mundo, e panela. Quando ele chegou em casa, ele, até a reação dele, ele ficou olhando, como, porque a gente saiu, ele era muito bebê, ele tinha 1 ano e 9 meses, ele não tinha, e a gente já voltou ele com quase 3 anos. Aí ele Natinha, só uma observação, sem contar que nesse intervalo, nós aqui, era a gente fazendo arrecadação, era pessoas Muita doando gente dinheiro, me ajudou. pessoas que eram meus amigos, diziam, Leninha, e teu filho, e tua filha, minha filha tá para Rondônia, e teu neto, a Polícia Militar de Boa Vista, o pessoal tudo em campanha, mandando oração pro Chile, para Venezuela, para os Estados Unidos, pastor de todos os lugares orando, pessoa que dizia assim, ô mulher, eu não posso fazer isso, mas eu vou te dar isso, vai lá na minha loja, vai buscar R$50, me dá a conta da tua filha, eu vou dar R$100, eu vou dar 200, pessoas em loja abriram caixinha nas lojas, os outros dar doação, então assim, de todas as formas, o Senhor usou pessoas para abençoar a vida da Renata, do Bernardo. E através de mim, eu abençoei já outras mãezinhas lá, que eu via que era mais necessitada do que eu. Muitas Que, às outras vezes, crianças, o né, minha filho- filha? O Bernardo às vezes queria tomar um iogurte. Meu filho já não come nada, com essa quimioterapia eu vou comprar. Mas e as mães que não tinham? Tinha criança que não tinha nem roupa, ficava internada, não tinha roupa, usava fralda descartável, não tinha fralda. Inúmeras vezes eu fui para o hospital, o Bernardo tinha um pacote de fralda dele, eu levava para doar. Isso não é para mim, que eu, Renata, eu não posso nada. Eu não tenho nada, hoje eu só tenho minha vida e esse menino que é Jesus que me deu. A vida Deus dá de graça. Mas hoje, se na época fosse assim, tu tem que ter 150 mil para fazer a cirurgia do teu... O Bernardo, dentro da UTI, chegou a tomar remédio anticoagulante, que depois eu fui pesquisar que era mais de R$2.000. Tudo por conta do hospital, que se eu fosse comprar, eu não ia ter condições. Mas Deus usou pessoas que eu nunca vi na minha vida que me ajudaram. E através disso eu pude ajudar muita gente, ajudei muitas pessoas, muitas mãezinhas. O Bernardo tinha um biscoitinho, água e sal, eu dava para outra. Uma filha de uma amiga nossa que também fazia tratamento lá, a gente se ajudava, entendeu? E assim, Deus foi muito bom, muito misericordioso. E do jeito que o Bernardo hoje é um milagre nas nossas vidas, lá tem inúmeras crianças que também são. Nós somos. Outras que tiveram até pior do que ele. Só que ainda estão em tratamento, que o tumor era mais grave. Outros que tiveram leucemia, que o tratamento é 4, 5 anos tomando quimioterapia toda semana. Fazendo, então é um processo muito doloroso. Nesse intervalo nós viajamos para lá, né, Tem que Renata? citar também que um bocado de criancinha que brincava com ele. Muita. A mamãe Leni veio, que a gente tem um grupo das mães do hospital, que essa semana passada mesmo tinha o Marcos. Ele já era grande, ele já tinha 8 anos, que estava lá fazendo tratamento desde os 5. Já estava com 3 anos, foi abandonado pela mãe, pela avó. Ele estava lá com uma cuidadora do abrigo daqui de Boa Vista, que se tornou mãe dele. E com 3 anos de tratamento, aparentemente estava bem, estava indo para a escola, tendo uma vida normal. Teve uma infecção e como a imunidade dele estava muito baixa, o organismo dele não conseguiu matar a infecção e nem a medicação. Ele acabou falecendo, a mamãe viu que eu já acordei chorando, entendeu? Que eu disse, mamãe, é muito dolorido. A gente vê eles brincando no pátio do hospital, a gente vê eles ali como crianças normais. Aí essa semana todo mundo viu aquele louco, que eu não digo nem que é o demônio que faz isso, que entra no corpo de uma pessoa e entrar na escola e matar.
Aí a gente pensa que o tanto que a gente luta pela vida dos nossos filhos, chega uma pessoa para fazer isso. Então, só Deus para ter misericórdia. Eu não estou dizendo que eu sou melhor do que A ou B ou C, mas Deus escolheu a gente para passar por esse processo e para que o nome dele seja glorificado. Hoje meu filho é uma criança normal. Ele come tudo. Eu não restringo ele de comer nada. Ele come salgadinho, ele come salsicha, ele come calabresa, ele come cachorro-quente, tudo. A única coisa que ele não come e nem eu ofereço é refrigerante. Ele não faz questão, também não ofereço, mas ele é uma criança normal. Na escola, Super a inteligente. professora até eu contei, ó, ele tem que beber bastante água porque ele só tem um rim, mas o resto ele não, ela até falou, ela disse, mas você não quer pedir uma cuidadora, pedir um laudo do médico? Eu disse, não quero. Ele é tratado como uma criança normal, ele não tem nenhum tipo de deficiência, a cabeça dele é normal, até demais, que ele apanha das safadezas que ele faz, ele sabe, e para honra e glória do Senhor. Hoje eu me sinto muito feliz em contar esse testemunho. Eu não tenho palavras para agradecer tudo que a Aline fez por mim. Tudo. Quero dizer que eu te amo. Então é por isso e muito mais. E como que eu não vou louvar e agradecer ao Senhor? Como que eu não tenho motivo para agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez? Agradecer ao meu marido que teve toda a paciência. Eu passei mais de 1 mês e meio lá. E depois já fui mais 2 vezes, deixando ele aqui. Então, não tenho como não agradecer ao Senhor. De olhar para o céu e falar, Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Porque nós não somos merecedores. Tudo foi pela graça dele. Foi pelas orações de um justo que tem muitos seus efeitos, que o nosso pastor nunca nos abandonou. Então, a minha avó, quantas vezes a avó ligava desesperada. Então, nós temos que pôr na nossa cabeça que na situação que ele estava, não tinha nosso amor que ia curar ele, não tinha dinheiro, não tinha nada. Só quem podia dar um milagre era Cristo, e Ele quis nos dar um milagre. Ele resolveu, disse, não, eu vou escolher vocês para ser abençoado. E nós fomos, então é por isso que eu não me canso de glorificar e de agradecer ao Senhor, porque Ele fez esse milagre, não foi na vida do meu vizinho, foi na nossa vida. Hoje a gente olha para o Bernardo e brinca com ele, conversa, e nós podíamos não estar fazendo mais isso com ele, mas o Senhor achou bem-aventurado em nos agraciar com isso. E por isso é que eu sou grata ao Senhor, porque Ele fez isso em nossas vidas. Aí eu fiz o Rodrigo fez um vídeo, aí vamos assistir rapidinho para vocês verem o processo mais ou menos de como foi, tá certo? Ah, meu Deus, a minha grávida, gente, eu tava muito feia. Porque, quando a Renata estava grávida, que era quem imaginar, ela vai engravidar de uma criança doente. Claro que não, ninguém nunca imagina isso. Mas foi o que aconteceu. E nós hoje glorificamos ao Senhor, porque Ele nos escolheu para passar por esse processo. Porque foi um processo que mexeu com todos nós, mexeu de uma forma ou de outra com todo mundo, com toda a nossa família. Aí, pastor Benedito, eu quero que o senhor venha, que o senhor ore por nós, que o senhor dê uma palavra, para a gente poder assistir o vídeo que foi feito, tá certo? Para quem não conhece, esse é o meu pastor, Deusa, irmã Dona Lourdes. Esse é o meu pastor que eu falo lá no culto. Ah, meu pastor, é esse aí, ó. Esse é o cara. Irmãos, só o Salmo 37, versículo 5 diz: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo ele faz. Amém. Então eles confiaram, irmão. A confiança em Deus é muito importante, tá entendendo? E aquilo que às vezes a gente acha, porque a gente não pode fazer, Deus faz, né? E eu creio que a adoração, né, da igreja, dos irmãos, do povo espalhado pelo Brasil e pelo mundo, né, teve o efeito. Eu não vou dizer, irmãos, que foi a minha oração. Eu oro, mas eu faço o que tenho que fazer, mas
São muitas pessoas orando, tá entendendo? Tem que ter o sacrifício. Só que uma coisa eu quero dizer para a família, irmão. Quando chega no momento difícil, todo mundo se une, não é verdade, irmão? Todo mundo busca Deus, não é assim? Às vezes, quando passa o vento, a gente esquece de Deus. Era assim o povo de Israel. Eles eram jogados lá, os midianitas, os filisteus, e se voltava para Deus. E Deus entrava com providência, e novamente eles faziam a mesma coisa. E isso a gente não pode fazer, tem que estar ali. Irmão, sem Deus você não vai a canto nenhum. Você não vai a canto nenhum, irmão. Eu estava analisando esses dias. Eu vim hoje aqui, eu nem vim, eu liguei para a irmã, eu digo, ela vai dizer que não precisa e eu não vou. Eu estava muito cansado, tá entendendo? Nós tivemos um caso lá em Boa Vista e o velório demorou muito, entendeu? Eu fiquei muito cansado, eu fiquei ali na UTI, no hospital, na igreja ali a noite inteira, e a minha esposa, a gente ali naquele negócio, dando as para aquele povo, era muita gente, um parava para um lado, outro gritava para outro. E não é normal o pai ou a mãe sepultar o filho, o certo é o filho sepultar o pai, entendeu? Então, por esse motivo, eu aquele desespero, assim, eu me lembro daquele negócio ali, o irmão, nós fomos na UTI lá, disse, pastor, nós vamos lá, quando ele desceu do carro, ele desceu ungindo aquelas paredes do hospital geral e entrou, eu já estava até com vergonha, ele na frente, eu atrás, e ele gritava, tá entendendo? Ele gritava, irmão, e na hora que a gente reuniu lá, né,